Olá, pessoal. Retornamos então. Eu acho que na aula passada a gente conseguiu falar de bastante coisa interessante, muitas reflexões importantes que tangem o nosso cotidiano em sala de aula. Então, essas questões elas precisam ser pensadas, discutidas, em um dado momento, colocado, de fato, achar uma solução para esse tipo de situação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a educação escolar no Brasil. E o capítulo ele nos coloca em primeiro lugar. Então, funcionários em primeiro lugar, cidadãos. Com direito à educação básica e certamente só até o ensino médio não é o que nós de fato podemos chegar. Nós podemos chegar em algo a mais, podemos chegar no nível superior. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Funcionário da educação em primeiro lugar. Então, que haja a possibilidade desse funcionário estudar em nível básico e também em nível superior, ok? Vamos pensar um pouco na palavra cidadão. O que é o cidadão? É uma pessoa que ela tem algumas obrigações, alguns deveres a ser cumpridos, mas ela também é dotada de direitos. Então, a proposta dessa aula é colocar o funcionário da educação nesse lugar. Existe uma Constituição que ela diz o que deve, o que pode e o que tem que ser feito com os cidadãos, inclusive comigo e com você. Então, o cidadão, o funcionário da escola é uma pessoa que tem que ser valorizada enquanto alguém que tem direitos civis, direitos políticos, que tem deveres de ser cumpridos socialmente, até para nós atendemos a comunidade, a estudantes, aos alunos, às famílias, que têm expectativa no nosso trabalho na escola, mas também esses funcionários, nós funcionários, temos também direitos e por isso somos cidadãos dentro da sociedade, dentro da escola, ok? O que é educação escolar? Já vimos isso em outro módulo, estamos repetindo aqui novamente, Educação se faz em qualquer local. Educação é um processo de socialização, de aculturamento, de aprendizagem com as pessoas. E a educação escolar, ela tem uma norma, ela tem alguns regimentos, algumas orientações, o currículo escolar que vai nortear o trabalho dentro da escola. Então, a educação escolar é a educação que se faz em uma instituição. E aí, por que surgiu educação escolar? Por que surge essa escola, essa instituição com um roteiro a ser seguido? Primeiro, porque a escola é o lugar de tratar da cultura, é o lugar da socialização, é o lugar onde os saberes que encontraram, em dado momento, uma estrutura na universidade, na cabeça de algum cientista, num grupo de pessoas, de técnicos da educação que criam um currículo e formam, então, uma grade, uma matriz curricular para a escola. Por que matriz e não grade, na verdade? Porque nós sabemos que hoje a matriz ela já dá uma conotação de gerar. É algo que pode ser modificado, porque a educação ela tem um movimento muito dinâmico. A sociedade também tem um movimento muito dinâmico. Então, na verdade, a grade dá uma ideia de algo engessado, fechado, e não é o que se espera da escola, e sim de uma matriz, onde ela pode ser gerada, pode ser trabalhada e modificada. Então, a educação escolar é o lugar onde é possível, a partir das linguagens, das culturas, das várias formas de comunicação, de se desenvolver a socialização. Outra coisa, a educação institucional inicia quando o volume de conhecimento ele não cabia mais nas cabeças. O homem é um ser que busca o tempo todo novos conhecimentos e novas aprendizagens. Chega um momento que é preciso ter um local e um lugar onde parte disso, que é mais importante, parte dessa cultura que é essencial, ela precisava ser estruturada e ensinada. Então, as aulas de matemática, as aulas de português, as aulas de história, não se ensina tudo que existe em matemática, nem tudo que se ensina de história, nem tudo que se ensina, que se sabe de português. Uma parte dessa realidade ela é estruturada e vira currículo escolar. Então, isso é educação escolar. Mas, infelizmente, o acesso a essa educação escolar
não foi para todos. Vamos lembrar rapidamente aqui do Egito Antigo, né? Os escribas eram os que dominavam a escrita sagrada. E na história brasileira a gente viu essa mesma trajetória. Quem já conhece, né, desse tema, sabe o quanto que isso foi uma marca da nossa história da educação. Então a escola brasileira não foi acessível para as classes menos favorecidas. Então, de maneira geral, também no mundo, houve uma estratificação social em função de uma escola que não era tão acessível assim. Ok? Bom, a Revolução Francesa é um marco que muda essa história. Com a Revolução Francesa, a educação ela passa a ser laica, ou seja, não é vinculada a nenhum credo religioso. É um lugar onde as culturas, a educação religiosa pode ser tratada, conversada, porque a religião também é algo que é construída pelo homem. Então, as várias religiões precisam ser entendidas, até para serem respeitadas pelas pessoas. Então, na Revolução Francesa, a escola laica e universal, principalmente no período do terror, né, na época da Revolução Francesa, foi um momento em que isso se tornou notório para o mundo todo. Então, o Brasil vive o momento, né, da nova LDB de 96 e da Constituição de 88 e do pós-ditadura militar. O Brasil vive um processo de universalização do ensino, da possibilidade de acesso à escola, que tem também, né, na sua trajetória, tem um link com a Revolução Francesa, onde o mundo conheceu essa universalização do ensino, entendendo que a educação ela é para todos, porque ela tem essa possibilidade de libertar, de fazer conhecer, de se sentir igual por ter o acesso à educação, ok? Então, educação escolar é uma educação sistematizada, com um currículo, onde a gente tem condições de ter uma trajetória do que deve ser ensinado, de tudo que existe sobre a cultura humana, ok? Hoje, aonde está a educação sistematizada? Quais são os locais, as instituições que cuidam da educação sistematizada? EAD, educação à distância, é educação sistematizada. Universidade é educação sistematizada. A escola do seu filho é educação sistematizada. Esse curso está dentro de uma educação sistematizada. E a educação informal? Com o advento da televisão, nós vimos o quanto que a escola perdeu um pouco a autoridade sobre o conhecimento e até mesmo o domínio sobre ele. Muitas vezes a gente chega na escola e o aluno diz assim, pois é, professor, pois é, professora, mas isso que você está dizendo não foi o que foi dito no Fantástico, não foi o que foi dito no Jornal Nacional. Então, os meios de comunicação, e a televisão ela tem uma presença, um impacto muito forte nesse sentido, a escola perde um pouco essa autonomia e a centralização, o domínio sobre o conhecimento. E vamos pensar um pouco nisso. A televisão ela tem condições de educar? Ela consegue chegar nesses níveis de educação do ser humano de forma completa? As igrejas, elas padronizam os fiéis. A igreja também é um lugar de educar e ela consegue, talvez mais do que a televisão, influenciar na formação das pessoas. A mídia, o outdoor, a propaganda, ela formata os comportamentos. Então, nós temos que ter certeza que a escola não é a única instituição que dá conta de influenciar no processo formativo da pessoa, mas ela é muito importante. Nós ficamos muitos anos dentro da escola e muito tempo de nossa vida dentro da escola. Então, imagina, o papel de quem trabalha na escola, ele é primordial se ele for bem feito, pela condição, pela capacidade que nós temos de impactar a vida das pessoas. Então, todas essas instituições ou locais que conseguem também educar, não têm um currículo, não têm uma obrigatoriedade de ensinar valores para as crianças, para os jovens, para os adultos. Então, não é somente a escola o local onde se desenvolve a educação. Muito bem. Voltando um pouco na história da educação brasileira, os primeiros professores que foram assalariados no Brasil
foram no período da reforma pombalina. Chegou um momento que o subsídio literário, né, um dinheiro que vinha do comércio, da produção de cachaça, do comércio de todo tipo de mercadoria, ele era destinado, uma parte dele, né, subsidiava a educação. Os funcionários não recebiam. Então a gente se pergunta, né, o salário de um funcionário, ele é adequado? Né? É um salário que a gente, de fato, considera um bom salário? Não. Então, o que é possível fazer para que a gente tenha condições de melhorar o salário? Sabendo que isso também está vinculado a uma questão de uma trajetória histórica. Formação profissional, organização sindical. Isso contribui para que se fortaleça o desejo que está em você, no outro, no outro, no outro. Nesse período, então, não se recebia, porque eram escravos que faziam o trabalho. Os funcionários assalariados, aqueles clientelistas que nós falamos agora há pouco, foi no período imperial. Portanto, não era um lugar de trabalho, um local para se trabalhar, onde qualquer um poderia entrar. Era alguém que era da preferência de algum político, de alguém ligado ao imperador, que assumia essa função dentro da escola. Bom, na prática hoje no Brasil, existem mais de 1 milhão de funcionários, servidores atuando em mais de 400 mil escolas. Então, presta atenção, você não está sozinho nessa, nós não estamos sozinhos nessa. Tem muita gente trabalhando na escola e a educação escolarizada, ela para se não tiver profissional qualificado dentro dela. Até 1990, o nível de escolaridade era muito baixo. E com a universalização do ensino, é claro que isso atingiu também o funcionário da escola e o nível de escolaridade hoje aumentou bastante. Mas em níveis, né, em comparação com outros países como a Europa, a Argentina, Cuba, se estuda muito menos ainda hoje no Brasil, né? Os adolescentes até 15 anos vão estudar apenas 8 anos. Na Europa são 12 anos, na Argentina, em Cuba, 11 anos. No caso brasileiro, a gente tem aqui um panorama da escolaridade dos funcionários. Então, em 1 milhão, fundamental incompleto, como está aqui no quadro, 250 mil. O fundamental completo, 350 mil. O médio, 350 mil. Profissional em nível médio, 50 mil. E superior apenas 200 mil. Então, olhando para esses dados, a gente tem uma noção mais concreta da necessidade de qualificação profissional. Se juntarmos aqui os 3 primeiros números, nós temos praticamente 950 mil funcionários que não têm, né, que estão ainda caminhando e lutando para ter um nível de qualificação de nível técnico ou superior. Então, de fato, é necessário buscar essa qualificação profissional para fortalecer a classe. Apesar desses dados, no Brasil, os funcionários da educação estudam em média 12 anos. Fazendo as contas, a maioria vai ter a educação básica. Então, tem algo a mais a ser conquistado. Além desse curso técnico, é preciso pensar num curso de graduação para quem lida com a alimentação escolar? Possivelmente, sim. É preciso um curso, uma graduação para quem vai cuidar do meio ambiente e da estrutura da escola? Também é necessário. Hoje, no catálogo do MEC, apenas um curso nessa área nós temos. Então, é preciso que tenha na escola demanda, que tenham profissionais de nível médio requerendo o curso de graduação, para que essa demanda, de forma organizada, ela possa fazer com que, né, as políticas públicas, com que os órgãos governamentais criem essa possibilidade de qualificação em nível técnico. Ok? Bom, a LDB, ela garante a educação básica, que ela tem por finalidade a formação comum desse sujeito, né, e possibilitar que o sujeito que o indivíduo que termina a educação básica, ele tenha condições de interpretar as linguagens, tenha condições de conviver em sociedade de maneira muito proveitosa, assistindo uma propaganda, interpretando um filme, lendo um livro, assistindo uma notícia de TV, fazendo uma relação com o mundo. Então, a proposta de quem termina a educação básica é que tem acesso à interpretação dessas linguagens.
Então, possibilitar meios para que o indivíduo progrida no trabalho e principalmente nos estudos posteriores. Então, se há intenção de quem está assistindo essa aula de continuar estudando uma graduação, esse curso precisa te habilitar a continuar os seus estudos. E a minha intenção aqui agora é parar um pouco e te incentivar. Olha, não pare por aqui. Não faça apenas o curso de nível médio, técnico, mas é possível que você continue os seus estudos para que, de fato, a sua profissão cada vez mais seja vista como importante na escola. E que o seu papel como profissional da educação, ele consiga atingir as pessoas da melhor maneira possível. Ok? O ensino fundamental precisa ser, segundo a LDB, obrigatório, durar 9 anos, ser gratuito, iniciado aos 6 anos, e ainda o estudante precisa ter domínio da leitura, da escrita, do cálculo, compreensão do ambiente onde ele está, onde ele convive, e que essa educação não seja apenas para ele fazer prova, passar no vestibular, mas que ela possa fortalecer os vínculos familiares, de solidariedade humana, de entendimento das diferenças para que haja tolerância recíproca. E isso certamente melhora a nossa vida em sociedade. Em relação ao ensino médio, a proposta é que se aprofunde nos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. E que essa formação básica, né, fundamental e médio, ela possa possibilitar que esse indivíduo continue a aprender, que ele se adapte, que ele seja um indivíduo flexível a essas novas condições, inclusive de trabalho. Nós temos hoje uma escola que não é a escola do período jesuítico. Não é a escola, hoje é uma escola que exige muito mais da qualificação profissional. Os alimentos que chegam na escola, a informática que está dentro da escola e que persegue a nossa vida como um todo, ela exige que nós tenhamos, então, essa melhor qualificação. Pessoal, então, finalizando esse módulo, eu queria que vocês registrassem isso no memorial. Ao longo de todas as disciplinas, tem algumas dicas de pesquisa, algumas dicas de reflexão, de entrevista, e gostaria que vocês fossem registrando isso no memorial de vocês, até o final desse curso. Então, o que seria qualidade no ensino e na educação escolar? Ela passa apenas pelo nível da formação profissional? Acredito que não. Existem valores, existem formas de se relacionar dentro da escola, formas de também ser valorizado pelo poder público, que de fato vai trazer melhoria na qualidade de ensino. Um funcionário da educação que ele consegue viajar, estudar, ler bons livros, assinar uma revista, frequentar uma sala de teatro, certamente ele tem algo a contribuir mais dentro da escola. Então, o que seria qualidade no ensino e na educação escolar? Leia o material e tente responder essa questão. Outra coisa que o tempo todo na minha fala eu tentei passar isso para vocês porque eu acredito nisso. Nós podemos influenciar na qualidade da escola que trabalhamos, mesmo não sendo professor, mesmo não tendo 25 alunos de 7 da manhã às 11h30 sob nossa responsabilidade. Na verdade, temos muito mais. Temos a escola inteira sob a nossa responsabilidade. Então, podemos influenciar na qualidade da escola onde trabalhamos? Pessoal, concluindo então, professores e coadjutores são muito diferentes ou os papéis dentro da escola se aproximam muito. Ambos são educadores. Lembra lá no início do módulo, a ideia era que nós pensássemos sobre essa identificação profissional que o funcionário precisa refletir sobre ela. O lugar que você ocupa hoje dentro da escola não é apenas de alguém que apoia um professor, alguém que leva um refresco, uma toalha para o professor. Você lida diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Então, professores e coadjutores, ou professores e funcionários da educação, de fato, têm um papel muito importante na formação, na vida de muitos estudantes. Sua escola pode ter 2.400 alunos, 1.800 alunos, ou 30, ou 20, ou 100, mas são muitas pessoas que ao longo de gerações passam pela sua vida e passam pela escola. Então, professores e coadjutores exercem um papel primordial na escola, que é de educar. Funcionários não são subalternos, de forma alguma. São educadores
portanto, são iguais. E essa igualdade ela deve ser conquistada também pelo caminho da formação profissional, buscando uma qualificação que te coloque em nível de igualdade para discutir as questões da escola, para discutir os problemas da educação, para discutir os problemas que chegam até a escola todo dia. Porque a sociedade vem para dentro da escola e capacitando profissionalmente, estudando, certamente te dá uma habilitação para estar discutindo essas questões e estar melhorando o trabalho dentro da escola. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas, que tenham aproveitado bastante, que possam estar discutindo mais. Nossos encontros presenciais, nós teremos a oportunidade de falar mais sobre aquilo que nós talvez não conseguimos tocar nessas aulas, até pela questão do tempo, e que você possa fazer bom uso desse material, tanto do áudio quanto do material escrito, que você estará recebendo na sua casa, e que nós possamos desempenhar um papel importante nesse curso. Nós possamos ter essa preocupação de fazer com que essa formação profissional ela possa, de fato, mudar a sua vida e, consequentemente, o seu papel na escola e da escola como um todo. Foi um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouco sobre essas questões e aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço.